Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Fala comigo, os mistérios do reino de Deus. Isso que você viu são cortes das palavras que nós ministramos nas semanas anteriores, falando a respeito dos mistérios do reino de Deus, baseado em Efésios capítulo 3, onde Paulo fala sobre a revelação que ele tem dos mistérios do reino, e ele então vai descrever os mistérios do reino. E ele diz que nós somos herdeiros da promessa, nós somos co-herdeiros com Israel, nós somos membros do corpo de Cristo. Não necessariamente nessa ordem, mas você é tudo isso. Quero um glória a Deus. Nós ministramos então a palavra introdutória, falando sobre a importância dos mistérios do reino, e falamos da primeira citação de Paulo sobre sermos herdeiros com Israel, falamos sobre sermos membros do corpo de Cristo, e hoje nós vamos para o terceiro e último ponto dessa referência de Efésios 3, que Paulo escreve dizendo também que nós somos co-herdeiros da promessa. Quem tem promessa de Deus aí, dá um glória a Deus bem forte. Nós vamos entender hoje sobre essa promessa, a promessa de Deus, a promessa do Pai. Eu quero ler com você o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 35 a seguir. Eu vou ler na NVI. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Eu envio a promessa.
Você é co-herdeiro da promessa. E Jesus está falando aos apóstolos: eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos que o Senhor faça nessa noite como o Senhor fez nesse encontro com seus amigos, seus discípulos, seus filhos, os apóstolos do Senhor. Queremos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Vem falar ao nosso coração, vem nos instruir. Espírito Santo, te pedimos que o Senhor venha nos revelar os mistérios do teu reino, os mistérios do reino de Deus. Assim a igreja de Jesus ora. Quem está de acordo diz amém. Bom, neste texto nós vemos alguns detalhes importantes de quando Jesus está falando sobre o envio da promessa do Pai. Nós vemos que quando Jesus encontra esses discípulos reunidos, a Escritura diz que eles ficaram assustados e com medo. Eles ficaram assustados e com medo, versículo 37, porque pensavam estar vendo um espírito. Mas Jesus tinha acabado de dizer paz. E eles ficaram assustados e com medo, e Jesus ainda pergunta por que eles estavam tão perturbados. Eles estavam assustados, com medo, perturbados, pelo que eles achavam que estavam vendo, apesar de Jesus ter dito paz. Paz seja com vocês. Jesus está dizendo paz, e ao invés de receberem paz, os discípulos estão assustados, com medo e perturbados. Não permita na sua vida aquilo que você pensa estar vendo superar aquilo que Jesus está falando ao seu coração. Muitas vezes a gente vive assim, assustado, com medo, perturbado, pela realidade de vida que nós estamos contemplando, pelas percepções que nós temos, e esquecemos do que Jesus está falando. E nessa noite Jesus está dizendo, apesar daquilo que você está vendo, porque a sua vida não é vivida pelo que você vê, a sua vida é vivida pela fé na palavra de Deus, e Jesus está dizendo, paz, paz, não deixe o que você está vendo te perturbar, te assustar, te atormentar. Preste atenção na palavra de Jesus, e a palavra do Senhor está dizendo paz. Jesus, além de falar paz, ele tenta substituir, ou ele substitui com sucesso aquilo que os discípulos estavam vendo, que as pessoas estavam vendo. Ele diz, ei, para de olhar achando que é um espírito, para de ficar vendo demônio, espírito maligno, seres de outro mundo em todo lugar que você vê. Ei, tire os olhos disso, olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, ouça a palavra de Jesus, e troque a sua ótica, troque a sua percepção, coloque os seus olhos ao alto, ao autor e o consumador da sua fé, coloque os seus olhos nas mãos e nos pés de Jesus Cristo. Isso vai gerar paz no seu coração. Dá um aplauso para Ele, quem valoriza a paz do Senhor. Versículo 44, Jesus disse para ele, foi isso que eu falei, eu estou vivo, foi isso que eu falei, enquanto eu estava com vocês. Era necessário cumprir o que estava escrito em Moisés, nos profetas, nos salmos. Era necessário acontecer, eu falei isso para vocês, mas vocês não entenderam. Versículo 45, então Jesus lhes abriu o entendimento.
Quantas vezes nós viemos para o culto, ouvimos a palavra, lemos a palavra, cantamos a palavra, mas não entendemos o que estamos lendo, ouvindo e cantando. Em nome de Jesus, Jesus vai abrir o entendimento da sua igreja nessa noite. Você não vai só ler, você vai entender. Você não vai só ouvir, você vai entender. Em nome de Jesus, e a palavra implantada no seu coração vai edificar você para viver os mistérios do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Versículo 49, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, ou até serem revestidos do alto com poder. Eu lhes envio a promessa, e essa promessa que Jesus enviou não é só para esses, no momento, 11 homens. Ele envia a promessa, e ele envia os discípulos para propagar a mensagem, para divulgar a promessa. E essa promessa tem sido divulgada, ela tem sido propagada ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e hoje ela está chegando até você. Posso ouvir um amém? Pastor, que promessa é essa? Vamos a ela. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. O Evangelho de João, no capítulo 20, também está descrevendo esse momento. João também estava lá. E João, ele registrou algo muito importante nesse momento, quando Jesus está falando sobre a promessa. Jesus não apenas disse: eu lhes envio a promessa, e nada aconteceu. Jesus não simplesmente diz: eu lhes envio a promessa no sentido de, eu vou cumprir a promessa, viu? Eu vou enviar a promessa, viu? Não, ele cumpre a promessa na hora em que ele está anunciando a promessa. João 20, 22, o detalhe muito importante que João escreve sobre esse momento é esse daqui. Depois de dizer isso o quê? Eu lhes envio a promessa. Jesus, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Qual é a melhor, a principal, a mais profunda, a maior promessa, aquela que nós devemos ter o maior interesse nas nossas vidas? É a presença do Espírito Santo. O Senhor está soprando aqui neste lugar nessa noite, e você vai receber o Espírito Santo de Deus. Eu disse, você vai receber a promessa do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, na sua vida. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo, eu aprendi isso nos cultos anteriores. Graças a Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser revestido do poder nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Quem recebe diz amém. A promessa, recebam a promessa, e Jesus sopra sobre eles: recebam o Espírito Santo. Nós somos participantes dessa promessa, a promessa da presença do Espírito Santo. Lembra quando Deus formou o homem feito de barro, o homem feito, produzido pelas mãos do Senhor? Era só barro, era só um corpo, até o Espírito de Deus fazer o que nas narinas de Adão? Lembra disso? Deus soprou nas narinas dele, e a partir daquele momento, ele se tornou uma alma vivente. Quando o Espírito de Deus sopra num corpo humano, é o momento em que este corpo recebe vida. Deus está soprando aqui nessa noite. Deus está soprando na sua vida nessa noite. Você vai receber a promessa
do Pai na sua vida. Essa promessa é para você. Você é membro do corpo de Cristo, e pelo Evangelho você pode usufruir dessa promessa. Quem tem interesse diz amém. Versículo 49 de Lucas 24, ele diz: mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Quando em Atos 2 nós lemos o batismo do Espírito Santo, não é um momento em que eles recebem a presença do Espírito Santo. O momento em que os discípulos de Jesus receberam a presença do Espírito Santo, é nesse momento, antes de Jesus ascender aos céus. O que eles recebem em Atos capítulo 2, é um revestimento com poder. Diga bem forte comigo, presença. Mais forte para eu te ouvir por causa da chuva. Diga presença e poder. Diga presença e poder. Diga presença, eu recebo com sopro. Diga o poder, eu recebo com fogo. Deus está soprando, está enviando o fogo dele sobre essa igreja, sobre este lugar, sobre a vida de quem crê nessa noite. Quem recebe diz amém. Escute, quem já participou do Revisão de Vidas aqui, levante a sua mão. Aleluia. Quem já participou dos momentos de batismo no Espírito Santo, no Revisão de Vidas, levante a sua mão. Ei, hoje vai acontecer nessa noite um revestimento de poder, de batismo com fogo do Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa do Senhor para a sua igreja. Quem recebe diz amém. Aleluia. Essa tarde eu estava com aquele sentimento assim, sabe? Aquela adrenalina, aquela expectativa, quanto que a gente sente para o Revisão de Vidas. Quem entende o que eu estou falando aqui? Sabe, aquela coisa assim, tipo, está chegando, vai acontecer, o que Deus vai fazer, como vai ser. Essa tarde, há pouco, uma hora mais ou menos antes do culto, eu estava assim: Deus, o Senhor está falando sobre batismo no Espírito Santo. Deus, o Senhor estava falando sobre presença. Senhor, essa palavra fala sobre promessa, a promessa fala sobre a presença do Espírito Santo. Senhor, a presença do Espírito Santo, isso fala de fogo, isso fala de pessoas receberem a tua presença. É o Senhor que batiza com o Espírito Santo. Senhor, essa noite essa palavra está falando sobre batismo com fogo, revestimento de poder. Senhor, geralmente a igreja tem essa expectativa e essa fé para o Revisão de Vidas. Senhor, o quanto eu devo crer nessa palavra, quanto eu devo pregar, quanto a fundo eu devo ir nessa palavra, quanto eu tenho que profetizar sobre isso, quanto eu preciso crer que o Senhor vai batizar com o Espírito. O que eu falo, Senhor, para o Senhor batizar com o Espírito Santo nessa noite, para o Senhor batizar e revestir com poder? O Espírito Santo falou no meu coração, falou: você não precisa falar nada, eu não tenho compromisso com a tua palavra, só prega a minha palavra. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Pregue, e aquele que crê, a minha palavra vai se cumprir. Tem alguém que crê na palavra de Jesus? Se você que crê, você será cheio da presença do Espírito Santo. Você vai ser revestido do poder do Espírito. Essa não é a minha palavra, essa é a palavra de Jesus. Tem alguém ainda aqui que crê na palavra de Jesus? Aleluia, aleluia. Olha o resultado da presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Versículo 53, eles permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Eles permaneciam constantemente no templo. Eles permaneciam constantemente louvando a Deus. Constantemente no templo, constantemente louvando a Deus. Constantemente no templo, constantemente louvando a Deus. Constantemente orando, constantemente louvando a Deus. Constantemente. Sabe por que você não tem constância no templo, sentido igreja? Porque te falta ou a presença, ou te falta o poder. Sabe por que o seu louvor é interrompido no seu dia a dia? Você esquece de pôr um louvor, esquece de cantar? Que às vezes, ou a presença não está, ou o poder, o revestimento de poder, enfraqueceu, apagou-se, está ausente. Sabe por que as pessoas não têm constância na presença de Deus? Para viver o Evangelho, na presença de Deus, buscando ao Senhor. Muitas vezes falta presença, muitas vezes falta poder. Eu não sei o que falta para você, eu não sei o quão inconstante você está na adoração,
e na presença. Eu sei que, se você for cheio, se você crer, essa é a única condição. Deus quer te encher e te revestir de poder. Se você crer e receber, essas inconstâncias cessarão nessa noite. Você constantemente vai estar na presença do Senhor junto com o povo de Deus. Você estará constantemente louvando a Deus, constantemente orando a Deus, constantemente buscando a Deus, constantemente recebendo de Deus, constantemente ouvindo de Deus. Quantos querem os mistérios do reino de Deus constantemente na sua vida? Quantos querem os milagres do reino de Deus constantemente na sua vida? Diga comigo bem forte: presença. Mais forte para eu te ouvir: presença e poder. Deus tem para a sua vida nessa noite. E mais forte para o céu ouvir: nós queremos nessa noite. E se prepare, você vai ser cheio da presença e revestido do poder do Espírito. Para isso Deus te trouxe aqui nessa noite. Quem recebe? Aplauda o Senhor. Fala comigo: os mistérios do reino de Deus, a promessa do Pai. Os mistérios do reino de Deus. Lá no fundo, Eric, você está me ouvindo? Dá um joia. Os mistérios do reino de Deus, a promessa do Pai. Os mistérios do reino de Deus, a promessa. A promessa é para você. A promessa é para você. Esse mistério, essa informação, essa realidade, essa verdade esteve por muito tempo escondida, por muito tempo oculta, talvez de você. Nessa noite, Deus está revelando os seus mistérios, presença e poder, a promessa do Pai. Amém? Vamos dar um minuto de glória a Deus até passar essa chuva bem forte. Levanta a sua mão, ora ao Senhor. Sua oração não é interrompida pelo barulho da chuva. Fala com Deus, fala: Deus, eu quero a sua presença, me reveste do teu poder, lava a minha alma, lava a minha mente, lava o meu coração, abre as comportas dos céus, transborda na minha vida. Queremos mais da tua presença, queremos estar sensíveis à tua presença, queremos mais do teu poder. Constância, Senhor, na tua casa, constância, Senhor, no louvor, constância na oração, constância na adoração. Aleluia. Diga comigo bem forte: presença e poder. Colossenses capítulo 1, versículo 24 e seguir. A palavra do Senhor diz sobre a maior. Colossenses capítulo 1, verso 24. A palavra vai nos dizer sobre a maior de todas as promessas do Senhor, em favor do seu corpo, que é a igreja. Alegro-me em favor do seu corpo, que é a igreja. 25. E dela, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes. Eu tenho uma responsabilidade de apresentar à igreja plenamente, por completo, totalmente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Era um mistério escondido. O que eu estou te apresentando na palavra de Deus são esses versículos. Tem pessoas que não conhecem as promessas de Deus, a principal promessa de Deus. Será que Deus vai cumprir as promessas dele para a minha vida? Será que Deus tem promessa para mim? Sim, Ele tem muitas, e começa com a principal de todas elas, a presença e o poder do Espírito Santo. E eu estou apresentando a você plenamente a palavra de Deus. Plenamente. Marco, não muta não. Não mutou não? Ah, voltou. Plenamente a palavra de Deus, para você crer. E através da palavra de Deus, o Espírito Santo te dá entendimento, trazer luz, e você descobrir os mistérios do reino de Deus para você.
O mistério, 26, deixa projetado para a gente, querida, todos os versículos que a gente estiver lendo, por favor. Apresentar a vocês a palavra de Deus, 26, o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas agora manifestado a seus santos. Manifestado aos seus santos. Você ouve a palavra, ouve a explicação da promessa, entende o que é a promessa, e agora a promessa vai se manifestar na sua vida, a principal promessa, a presença e poder. Se você conseguir descobrir isso, se você abrir o seu coração e crer nisso, se você está com o seu coração aberto para entender, para o Espírito Santo confirmar a palavra de Jesus ao seu coração, nessa noite não ficarão só em palavras, não, nessa noite o Espírito Santo de Deus vai fazer manifestar na sua vida a promessa do Pai. Você está entendendo? Qual é a promessa? Presença e poder. 27, a eles, aos santos. Quem são os santos? Essa pessoa aí do seu lado, se ela é salva em Jesus. Você queria ver um santo na sua vida? Olha aí para o seu lado, uma santa, um santo. Cuidado, querido, com os ditos populares. Ninguém é santo não, está amarrado em nome de Jesus. Fala, eu sou santo sim. Ninguém é perfeito, nós erramos. Mas a santidade não vem pela nossa perfeição. A santidade vem pela purificação do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purificou, Ele te santificou. Você é santo em Deus, e os mistérios do reino é para os seus santos. E aos seus santos, 27, Ele quer dar a conhecer entre todos os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. A gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? É Cristo em vocês. Como Cristo está em mim, pela presença do Espírito Santo de Deus. Ei, santo do Senhor, talvez você não entendia isso, talvez você pensava que tinha que ser perfeito para receber o Espírito Santo de Deus. Não, você não precisa ser perfeito, você precisa ser santificado, precisa ser santo. Santificação pela palavra, pelo sangue, pelo arrependimento. Você passou por essa fase, Ele te santificou. Verso 27, Deus quer fazer você conhecer a gloriosa riqueza deste mistério. Ele quer fazer com que você conheça que Cristo, ou seja, o Espírito de Jesus, está habitando em seu coração. A gloriosa riqueza deste mistério. Deus quer que você conheça a gloriosa riqueza desse mistério. E não apenas conheça, como ele disse antes, Ele quer manifestado na sua vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para essa igreja, para esse encontro, para esse culto nessa noite? Que você se santifique na presença dEle. Você pode fazer isso enquanto eu prego. Você pode fazer isso no seu momento aqui no final do culto, diante do altar. Você pode fazer isso, santificar, arrepender, converter, ser purificado pelo sangue de Jesus, santificado. E essa promessa vai ser manifesta na sua vida. A gloriosa riqueza desse mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. A apresentação plena da palavra de Deus resulta na manifestação, na vivência, na experiência dos mistérios que você ainda não conhecia, que você ainda não viveu. O que eu estou te mostrando da palavra de Deus nessa noite é para que você possa viver a manifestação da promessa, da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, não apenas à sua volta, mas aí dentro de você. Quantos querem o Espírito Santo? Aplaude Ele de todo o seu coração, bem forte. Alguém diga aleluia. Vou acelerar. Quem vai me acompanhar diz amém. A promessa da herança é garantida. É uma promessa que Deus fez, é a vontade do Pai, e ela é garantida. Escuta, Jesus morreu na cruz não somente para perdoar nossos pecados. Perdão dos pecados é o início, é o começo. Jesus morreu na cruz, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro, morte de cruz. Ele nos redimiu da maldição.
Isso, versículo 14, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. E você que assistiu a segunda palavra, vê que nós somos co-herdeiros, né, da herança, e você aprendeu a respeito disso. A promessa não é só para o judeu, é para todos os outros povos através de Cristo Jesus, através do Evangelho. A bênção de Abraão chegasse aos gentios. Cristo morreu, se tornou maldição, ele morreu no Calvário. Para quê? Para que recebêssemos a promessa do Espírito. Para você receber na sua vida, habitando em seu coração, a presença do Espírito Santo, foi que Jesus morreu na cruz por você. Começa com a remissão, ele redimiu, ele tirou os seus pecados, ele lavou, ele pagou o preço dos seus pecados. E agora? Esse é o começo. Agora a promessa se cumpre na sua vida. O Espírito Santo quer habitar no seu coração. Para que recebêssemos, você precisa receber. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Quem quer receber a promessa do Espírito Santo mediante a fé na sua vida hoje, diz amém. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando você ouve o Evangelho, Jesus morreu por mim, Jesus pagou pelos meus pecados, Jesus quer que eu me arrependa, Jesus quer habitar no meu coração, Jesus quer transformar a minha vida, quer fazer de mim uma nova criatura. Sim, eu creio, eu entrego a minha vida para Jesus. Quando você ouve a mensagem do Evangelho, versículo 13, quando você ouve e crê, você é selado com o Espírito Santo. É nesse momento, como aconteceu com os discípulos, que você recebe a presença do Espírito Santo. A promessa é garantida. Versículo 14 de Efésios 1, versículo 14, ela é garantia da nossa herança. Garantia da nossa herança. Esse mistério revelado, qual é a garantia que eu tenho? É a presença do Espírito Santo. Você já ouviu o Evangelho? Você já creu no Evangelho? Você já recebeu o Evangelho? Tem uma garantia da sua salvação. É a promessa do Pai se cumprindo na sua vida. É a presença do Espírito Santo. A promessa da herança é garantida. O Senhor fez a promessa, Ele cumpre a sua promessa. E essa promessa não é para a eternidade. Essa promessa é para agora. Deus quer fazer cumprir a promessa dEle na sua vida nessa noite. Quem tem interesse, dá um aleluia bem gostoso. Nós precisamos do Espírito Santo. Desde antes, enquanto ouvimos o Evangelho, já a gente vai ver isso, mas nós precisamos do Espírito Santo para continuar na graça, na vida que Deus tem para nós. Evangelho de João 14, 25 e 27. Jesus fala da importância do Espírito Santo, da importância de termos a presença do Espírito Santo e entendermos que o Espírito Santo vai nos ensinar os mistérios do reino de Deus. Ele vai descobrir aquilo que estava encoberto. Ele diz, tudo isso lhe tenho dito, versículo 26, enquanto eu estou aqui, 26, versículo 26, João 14, 26, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês, quantas coisas, igreja? E fará que se lembrem de tudo o que eu disse, versículo 27, deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Veja, ele está dizendo, você precisa do Espírito Santo, porque ele vai continuar ensinando vocês. Quando vocês receberem o Espírito Santo, ele vai continuar revelando para vocês as realidades, as verdades do reino dos céus. Então com o Espírito Santo eu aprendo, se ele está me ensinando, eu aprendo. E eu não só aprendo, versículo
versículo 26 ainda no finalzinho, eu também lembro do que eu aprendi, das coisas que eu aprendi. E em terceiro, o Espírito Santo me traz paz. Enquanto você está aprendendo e mantendo na sua mente aquilo que você aprendeu, a paz vai prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a realidade, esse é o benefício, esse é o privilégio do cumprimento da presença do Pai na nossa vida, além do principal, é claro, a salvação. Como o Espírito Santo opera? Qual é a função dele? Bom, depende de onde você está. João 16:8. Depende de onde você está. O nível que você estiver na sua vida, vai ser o nível que o Espírito Santo vai falar com você. Ele está derramado sobre a terra. Ele veio. Jesus foi glorificado, o Espírito foi enviado, ele veio. Quando ele vier, Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas ele veio. Ele foi glorificado. O Espírito foi derramado. E agora, o Espírito Santo convence. Uma das operações do Espírito Santo. Se você está no mundo, se você está desviado, se você não conhece Jesus, se você ainda não se rendeu ao Evangelho, o Espírito Santo está operando para convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das operações do Espírito Santo. Ele quer convencer você que o pecado gera morte, que a justiça precisa ser no sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos justifica. Se você não está em Cristo, você está debaixo da lei, e a lei da lei é uma lei da morte, da punição, mas Cristo morreu no Calvário, e o Espírito Santo quer te convencer disso, que ao invés de viver pela lei, ao invés de viver no mundo, você pode receber a promessa do Pai, que é a presença do Espírito Santo, não só falando com você de fora, tentando te convencer, mas dentro de você, e do juízo, porque esse dia chegará. Então o Espírito Santo, para aqueles que não estão ainda em Cristo, eles ainda não se tornaram um membro do corpo de Cristo, eles são criaturas de Cristo, são homens naturais, carnais, homens, são criação de Deus, mas ainda não são filhos de Deus, e o Espírito Santo está operando para o convencimento. Agora, quando você é convencido, você recebe o Evangelho, você recebe a presença do Espírito, você recebe a promessa do Pai. Agora você se tornou membro do corpo de Cristo. Agora você se tornou a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. João 16:12, ele diz: eu tenho muito ainda a lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, agora ele já está falando com os discípulos, não está mais falando com quem não segue, com quem é do mundo. Olha como o Espírito Santo opera na igreja. Quando ele vier, primeiro, ele guiará em toda a verdade. O Espírito Santo te guia, ele te instrui, ele não deixa você ser enganado por falsas doutrinas, por falsa espiritualidade, por falsa religiosidade, não, ele te guia em toda a verdade. Pare de culpar os outros por você ser tão enganado, tão iludido. A solução, a resposta é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai te guiar em toda a verdade, não vai te deixar em trevas, não vai te deixar enganado. Quero ouvir um amém. O Espírito Santo não fala de si mesmo, fala apenas do que ele ouve. Ouve do Pai, ouve de Jesus e anuncia. Primeiro, ele guia. Segundo, ele anuncia o que há de vir. Ele anuncia coisas que vamos passar, dificuldades que vamos enfrentar, missões que vamos cumprir, desafios que nós temos que conquistar. Terceiro, versículo 14, o Espírito Santo glorifica Jesus. Ele me glorificará, Jesus está dizendo. Essa é a operação do Espírito Santo através da igreja. Por que ele glorifica Jesus? Como ele glorifica Jesus? Porque ele recebe do que é de Jesus e torna conhecido aos seus santos, torna conhecido ao seu corpo. É o Espírito Santo quem revela os mistérios do reino de Deus. Quando ele vier, ele veio. Não estamos mais perdidos em trevas, nós estamos na luz. Ele nos guia, ele nos direciona, e os mistérios do reino de Deus são revelados. Antes eu ouvia, mas não entendia, mas agora com o Espírito Santo eu posso compreender, eu posso descobrir os mistérios, crer e eles se manifestarem na minha vida.
Sem o Espírito Santo de Deus, você já ouviu, já está ouvindo, essa é a quarta mensagem eu falando dos mistérios do reino de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, todo o mistério revelado continuará para você sendo um mistério. As coisas de Deus, elas são discernidas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é Ele que revela. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12. Deus nos revela os seus mistérios por meio do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo, é Ele quem sonda, é Ele quem analisa, é Ele quem olha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. As coisas mais secretas, as mais profundas, os planos de Deus, a vontade de Deus, o governo, o reino do Senhor nos céus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Este Espírito não é uma pomba, não é um vento, não é uma coisa, Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade, Ele tem emoção, Ele se comunica, Ele fala, Ele ouve, Ele intercede pela igreja, Ele tem comunicação, Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, habitando em seu coração. As grandiosas riquezas deste mistério, a gloriosa riqueza deste mistério, o Espírito de Jesus, Jesus habitando dentro de um corpo humano, habitando no coração do homem. Este Espírito é quem revela a nós os mistérios do reino de Deus. Verso seguinte, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ninguém conhece os seus pensamentos, a não ser que você fale ou escreva. Só você conhece os seus pensamentos. O seu Espírito conhece os seus pensamentos. Você percebe, discerne os seus pensamentos. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. Ele sonda, então ele conhece. O Espírito Santo sabe o que Deus pensa, o que Jesus pensa ao nosso respeito, a respeito da igreja. Nós quem? Os santos, os herdeiros, os participantes da promessa, aqueles que receberam o Evangelho. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para que eu entenda todas as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. É o Espírito, é através do Espírito Santo que eu posso entender o que Deus tem para mim, o que Deus me deu. Qual a vantagem de eu entregar a minha vida para Deus, de eu viver o Evangelho, crer no Evangelho? É o Espírito Santo que vai nos revelando, que vai nos ensinando, que vai nos dando a palavra, entendimento da palavra, para que a gente entenda, e quando a gente entende, eu repito, eu creia, e essa palavra possa se manifestar na minha vida. Agora olha o versículo 14. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Quem é o homem natural? É um homem que não nasceu de novo, só nasceu do papai e da mamãe. É um homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, para ele é loucura, ele não é capaz de entender. Por quê? Porque as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do Espírito, a percepção, o discernimento é espiritual, e para você entender e ter o discernimento espiritual das coisas de Deus, só com a presença do Espírito Santo de Deus. Versículo 15. Mas o homem espiritual, quem é o homem espiritual? É o homem que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus. Quero um glória a Deus. O homem espiritual julga todas as coisas, ele analisa, e ele mesmo por ninguém é julgado. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Escuta, em nome de Jesus, você precisa entender que tudo aquilo que naturalmente você não consegue perceber, não consegue discernir, não consegue captar, não consegue fazer sentido, por isso você não consegue crer com a presença do Espírito Santo.
seu nível de entendimento, o seu nível de percepção espiritual, de discernimento da palavra de Deus, das promessas de Deus, ele vai para um novo nível. Agora você não discerne só naturalmente, agora não é só mente, agora é Espírito, vem de dentro de você, é o Espírito Santo de Deus que sonda todas as coisas, inclusive as mais profundas de Deus. É Ele, o Espírito Santo, habitando em você, te ensinando todas as coisas, te revelando todas as coisas. Por isso, você vai pensar como Cristo. Está com dificuldade na sua mente, está com dificuldade de pensamentos de morte, depressão, ansiedade, impureza, desistência, inconstância. O que você precisa é presença e poder, presença e poder. A presença do Espírito Santo te revela os mistérios de Deus, tudo fundamentado através da palavra, plenamente, a palavra plena, ensinada, explicada, ministrada, com o poder do Espírito Santo. E agora, a sua mente não é só mais natural, agora você pensa como Cristo, agora você pensa como corpo de Cristo, agora você pensa como igreja, agora você pensa como Deus pensa. Lógico, não é todo instante, mas nos pensamentos, nas decisões, nos caminhos, quanto aos mistérios do reino de Deus, você vai pensar como Jesus, você vai pensar como o Espírito Santo de Deus, você vai ter o entendimento, e repito mais uma vez, com o entendimento, a ele é agregado fé, entendimento, revelação da palavra, fé, a manifestação dos mistérios de Deus. Elas são impossíveis de serem resistidas na sua vida. Por isso Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, vivendo os mistérios do reino de Deus. Dá um aplauso para ele de todo o coração. Colossenses 2:2. Eu esforço-me para que o coração deles seja fortalecido. Eu esforço-me. Esse é o esforço que um homem de Deus precisa fazer. Quando ele ama as pessoas, quando ele ama a igreja, ele se esforça. Paulo está escrevendo, esse homem que escreveu Efésios 3, sobre os mistérios do reino, ele diz: o meu esforço, eu coloco força, para que eles sejam fortalecidos, a igreja seja fortalecida em seus corações. Meu esforço, porque em seus corações, em seu espírito, em seu homem interior, onde o Espírito Santo habita, seja fortalecido. Porque você pode ter a presença do Espírito Santo, mas estar enfraquecido. Você pode ter a presença do Espírito Santo, mas não ter sido revestido de poder. Está fazendo sentido para você ou não? Então ele diz: o meu esforço é para que em seus corações, onde está a presença do Espírito Santo, haja força, haja revestimento de poder. Segundo, eu me esforço para que a igreja, o corpo de Cristo, estejam unidos. E você aprendeu sobre a união do corpo de Cristo no culto passado. Terceiro, eu me esforço para que a igreja alcance toda a riqueza. Versículo seguinte: encontre toda a riqueza, era o 2 mesmo, do entendimento. Por que eu preciso estar fortalecido em meu coração? Porque eu preciso do revestimento de poder, porque eu preciso da presença, do poder, porque eu preciso de união, estar unido com a igreja, porque eu preciso de alcançar esse rico entendimento, não conhecimento, não informação, mas entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a fim de conhecer a finalidade, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a união na igreja, a busca por entendimento, tem esse fim: conhecer plenamente o mistério de Deus. Qual é esse mistério? Cristo. O que é Cristo? É Jesus habitando em você. É Jesus como cabeça do seu corpo. Cristo. Ele diz: eu me esforço para você entender esse mistério. Você precisa de poder do Espírito Santo para entender esse mistério. Você precisa de informação da palavra, você precisa de ensino, a fim de você conhecer plenamente
o mistério de Deus? Cristo, 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 em você, a esperança da glória, a promessa do Pai, o Espírito Santo habitando no coração daqueles que creem e o recebem, a riqueza desse mistério, a riqueza desse entendimento. Você não pode aceitar, você não pode aceitar ser um mero religioso, você não pode aceitar uma vida escura, uma vida sem entender os mistérios, uma vida sem entender a voz do Espírito Santo de Deus, a vontade do Senhor. Você não pode viver uma vida de crente sem ser batizado no Espírito Santo, sem ser batizado com fogo. Você não pode viver uma vida dizendo que é cristão sem entender que o Espírito de Deus mora em você, habita em você. Pastor, mas isso é difícil de entender, para mim é um mistério, sim, mas o Espírito Santo está aqui para ajudar você, não apenas só entender, mas te levar para outro nível, a você experimentar a realidade dessa promessa, a realidade desse mistério, presença e poder. Como receber então essa promessa? Como eu posso receber o Espírito Santo de Deus? Pela fé no Evangelho. Quem crê no Evangelho, que é a mensagem do arrependimento, se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. Ah, mas como que eu vou fazer para mudar a minha vida? É mistério. Mas o Espírito Santo vai te mostrar, Ele vai ajudar você a entender, Ele vai te mostrar passo a passo o que você fazer, o que você deve aderir na sua vida, o que você deve excluir da sua vida, passo a passo. Ele vai te dar, com a presença dEle, conselho, maravilhoso conselheiro. Ele vai te dar conselho, e Ele vai te dar a força que você precisa para a transformação que Ele quer. É através do Evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Eu quero saber uma coisa, Paulo também está escrevendo: é pela prática da lei que você recebe o Espírito? É sendo bonzinho? É cumprindo os 10 mandamentos que você recebe o Espírito Santo? Não, não é. Não é pela prática da lei. É pela fé. Pela fé. Pela fé naquilo que você ouve. Pela fé na mensagem. Se você crê nessa mensagem que eu estou pregando nessa noite, você tem um requisito. Claro, se você pode crer e não responder, mas se você crê e responde positivamente a Jesus, você cumpriu o requisito para receber o Espírito Santo de Deus. Olha no versículo 5 de Gálatas 3: aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, opera essas coisas, realiza essas coisas, é pela prática da lei? Ou é pela fé na mensagem? Como? Deixa os dois juntos, se for possível. O 2 e o 5 acho que está longe, né? Se der, deixa os dois. Eu quero saber isso. Como você recebe o Espírito Santo? É não mentindo, não roubando, sendo honesto. Não, isso é uma realidade natural da sua vida. Isso é uma realidade do homem espiritual. Eu não recebo o Espírito Santo porque eu sou bonzinho. Eu recebo o Espírito Santo porque eu me arrependi dos meus pecados e agora eu creio na promessa. Eu creio que Jesus morreu por mim, para pagar pelos meus pecados e para que eu recebesse essa promessa. Jesus morreu pelos meus pecados, Ele pagou por mim, eu estou perdoado. Se eu crer nele, eu estou perdoado. Eu me arrependo, eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus morreu para eu receber o Espírito. Ele morreu na cruz para que eu recebesse o Espírito. Ele morreu para que eu tivesse acesso a essa promessa. Ele morreu para eu poder receber. Ele pagou tão alto preço para eu receber essa promessa. Deve ser muito importante. Deve ser muito importante para Jesus. Deve ser muito importante para mim receber essa promessa. Ele pagou tão alto preço, por isso eu quero essa promessa. Ele sofreu tanto para me dar esse privilégio. Eu quero isso para a minha vida. Eu vou receber pela fé nessa mensagem.
E não porque eu errei, porque eu falhei, porque eu erro, porque eu acerto, porque eu sou melhor que o outro, porque eu sou crente e o outro não é. Não, é pela fé. Você tem fé para receber a promessa nessa noite? Você tem fé para receber essa palavra que eu estou pregando e você está acompanhando? Em todas as escrituras, são as palavras do Senhor. Esse mistério esteve oculto por 4.000 anos até Jesus vir. Esse mistério esteve oculto até Paulo ser ensinado pelo Espírito Santo, ser ensinado por Jesus. E agora ele começou a desvendar esse mistério. Por 2.000 anos esse mistério tem sido desvendado. Talvez você tenha 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos de idade, e isso para você continua um mistério. Mas se você está recebendo essa palavra e você crê, e dizer: Senhor, eu quero isso, me ajuda, Espírito Santo, me revela esse mistério, eu quero essa experiência, eu não consigo entender como, eu não sei como vai ser, mas eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero experimentar esse mistério, Senhor. Se você crê, e ainda não tem o Espírito Santo de Deus, se você está na fase que o Espírito Santo está querendo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, se você está no mundo, essa palavra é para você. Jesus morreu não apenas por causa dos pecados, Jesus morreu também por causa da promessa. O Espírito Santo quer voltar para essa casa, que está de novo suja, bagunçada. Ele quer limpar, quer colocar tudo em ordem novamente. Você precisa recebê-lo, crer na mensagem, receber a mensagem, e agora receber o Espírito Santo. Pastor, já tenho o Espírito Santo, eu quero ser revestido de poder, eu não quero mais viver nas inconstâncias, eu quero ser como os apóstolos, eu quero ser como os homens de Deus, constantemente louvando, constantemente adorando, constantemente na presença de Deus. Talvez o seu primeiro amor se foi, você não chora mais como antes, você não sente mais a presença como antes, você não ouve Ele mais como antes, você não fala mais como antes, você não ora mais todos os dias como antes, você se tornou inconstante. Lemos em Lucas capítulo 24, e você quer constância de novo na sua vida, você precisa ser revestido do Espírito Santo de Deus. Esse é o momento. Quem crê e recebe essa palavra, então vamos para a prática. Agora é o momento de você receber o Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer receber o Espírito Santo de Deus? Ok. Quem aqui não tem certeza da presença do Espírito Santo de Deus e quer ter certeza da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele habitando em você? Levanta a sua mão ao céu. Sem vergonha, querido. Você não tem certeza ainda se Deus, se o Espírito Santo habita em você. Pastor, eu não sei. Eu preciso experimentar isso. Eu quero isso para a minha vida. Nós vamos orar por você. Quem aqui quer ser revestido do poder do Espírito Santo de Deus? Quem quer ser revestido do Espírito Santo de Deus? Esse momento é para você. Vamos a isso? Sim ou não? Então se coloca aí em posição de entrega e rendição ao Senhor em nome de Jesus. Comece a falar com o seu Deus. Comece a falar com o seu Deus. Vou te dar 1 minuto para você falar com o seu Deus agora. Só instrumento. Para você falar com o seu Deus agora. 1 minuto para você falar com o seu Deus agora. Quanto ao seu propósito. Se é receber a mensagem do Evangelho, se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus. Decida aí agora, você e Deus. E a hora que você estiver pronto, a hora que você estiver pronto, sai do seu lugar e vem para o altar. Eu quero orar por você.
e ministrar a promessa do Pai na sua vida.